Olá! No vídeo de hoje eu quero falar para você que é mãe e membro de uma nova comunidade. O que é uma nova comunidade? Se você, assim como eu, faz parte de uma comunidade, né, sua comunidade Shalom, e você é membro de uma nova comunidade, né, como um leigo que busca ofertar a sua vida a Deus de maneira mais concreta, de maneira mais próxima da igreja, então você é membro de uma nova comunidade. Quero fazer esse vídeo para você, oferecer esse vídeo para você. Por quê? Porque eu percebo que muitas mulheres, depois que se tornam mães e já participam de uma vida, né, em busca de uma comunidade religiosa, de uma comunidade, não como religiosas, porque um leigo consagrado não é um religioso, né? E a gente às vezes nem fala, nem se usa mais essa palavra, né? Leigo consagrado, né? Porque existem as vidas consagradas, que são os religiosos. Mas nós que buscamos esse caminho de maior intimidade com Deus, dentro de uma vocação, dentro de uma comunidade nova na igreja, muitas vezes a gente pode ter o risco de se perder no caminho e achar que a comunidade não é mais pra gente, porque a gente se tornou mãe. Então, esse vídeo de hoje é para você que pode, por acaso, pensar em algum momento, será que essa vida missionária ainda é para mim? Por que eu quero conversar com você sobre isso? Olha só, quando eu me casei em 2014, eu já conheci o meu esposo dentro da comunidade, então eu já era membro da comunidade. Na verdade, quando eu casei, eu era membro da comunidade. Quando eu conheci, estava no vocacional. E na época que nós éramos jovens, a nossa oferta de vida, como a gente costuma dizer, era de outra forma, né? A gente tinha muito tempo para participar dos eventos, para ir para as vigílias, para ter uma semana inteira no acampamento de jovens, para realmente estar ali por inteiro naquele momento. E depois que eu tive filhos, né? Quando eu tive a minha primeira filha, foi aí que veio o primeiro baque. Como é que vai ser agora? Eu buscava viver tudo aquilo que eu tinha que viver, que eu era chamada a viver, e muitas vezes eu não conseguia. Então, no ano de 2015 e 2016, eu tive uma crise vocacional. Eu pensei, será que agora é tempo de eu sair da comunidade porque eu tenho filho? Porque na comunidade Shalom, nós somos chamados a viver 10 dias de retiro, que se chama reciclagem. Então, nesse período, eu não poderia deixar o meu filho com alguém para eu poder ir, porque ela ainda era muito pequena, ela tinha nem um ano ainda de vida, foi de 2015 para 2016. Mas ao mesmo tempo, eu precisava fazer o retiro e eu poderia até levar alguém comigo, só que eu não tinha empregado em casa, não tinha alguém que pudesse ir comigo, né? Desde a época que a gente morava no Brasil, nessa época eu morava no Brasil, a gente já tinha em mente o desejo de vir em missão, era algo que tinha em nosso coração, a gente já tinha mandado carta, a gente estava mandando carta a gente não tinha mandado carta aí nessa época, mas a gente já tinha mandado carta nessa época, actually, mas a gente não tinha recebido resposta ainda, né? Então a gente tinha esse desejo de vir e a gente pensava, não vou ter empregada em casa porque a gente vai ter uma vida que a gente não vai ter como, então vamos começar a se acostumar com isso. E aí nesse tempo, eu não tinha como levar alguém comigo. Então, eu tava numa batalha interior muito grande de saber se eu continuaria ou não, se era isso mesmo, o que eu ia fazer na minha vida. E teve um dia que eu tava rezando e Deus colocou no meu coração o seguinte: se eu não lutasse pela minha vocação, ninguém mais iria lutar por mim. Porque esse foi o chamado que Deus fez a mim. Então é esse o primeiro ponto que eu quero que você reflita hoje. Qual é o chamado que Deus te fez? Porque ele fez a você, somente a você. Se Deus ele te chama a ser membro de uma nova comunidade e também te chama a ser mãe, Deus ele tem um chamado para ti que não vai mudar devido às circunstâncias que você vive na sua vida. Antes eu era solteira, depois eu casei, não tinha filhos, e depois eu já era casada e tinha a minha primeira filha. Encontrei a minha primeira dificuldade grande de viver aquilo que Deus estava me chamando a viver, porque eu não conseguia mais fazer tudo, eu não conseguia mais participar ativamente de tantas coisas que eu era acostumada e que eu me lançava para fazer. Então, como é que tá esse chamado? Quem te fez esse chamado? Se esse chamado foi um chamado que Deus fez a você, é preciso que você pense, Deus me chamou, eu preciso corresponder. E aí vem o segundo ponto. Quando Deus me falou isso, que o chamado era meu e que ninguém iria lutar por mim, eu precisava lutar por esse chamado que Deus me fez, eu precisei encontrar método, eu precisei encontrar novas formas para viver bem aquilo que Deus me chamava a viver.
Então, nesse momento, eu mandei uma mensagem para a pessoa que era minha formadora comunitária na época e disse: olha, eu não sei como vai ser, mas eu vou para reciclagem. E então eu fui, né, dar meus pulos, como a gente fala, né? Fui buscar, ver uma forma de levar alguém comigo, mesmo tendo que pagar alguém para ir comigo. Foi difícil? Foi. Por quê? Porque não era um valor financeiro que estava dentro do nosso orçamento. Mas fui também acreditando na providência, né? Buscando aquela passagem, né? Que quando Jesus fala, né? Quem quer ganhar a sua vida vai perder, quem quer ganhar e quem perder por causa de mim vai encontrá-lo. Então fui ofertando e graças a Deus deu tudo certo. Para mim foi muito importante eu ter ido para esse retiro, porque realmente aí Deus me mostrou que eu precisava lutar por aquilo que ele tinha me chamado a viver, que era a minha vocação. E a partir daí, né, os nossos passos para vir em missão como família, né, foram trilhados de uma maneira diferente. Esse retiro foi um divisor de águas para minha vida, no sentido do discernimento para vir em missão. Depois disso, né, depois que a gente veio para cá, continuei nessa busca sempre incessante. A gente veio em missão para cá, para o Canadá, a gente mora, né, na missão de Toronto. Antigamente eu era da missão de Fortaleza, hoje eu sou da missão de Toronto. E a gente veio com esse desejo de vir em missão, o que também fez total diferença na nossa vinda para cá, né? Porque muitas vezes as pessoas pensam de morar no exterior em busca somente de uma qualidade de vida, somente em busca de ter uma aquisição financeira. E quando a gente resolveu vir para cá, a gente mandou carta para a comunidade dizendo que a gente queria vir em missão para cá, porque desde a época que a gente morava em missão, meu esposo, antes da gente casar, ele morou aqui, mas morou numa casa da comunidade de vida. Eu morei em missão em Israel, também na casa da comunidade de vida. E nesse tempo a gente estava fazendo discernimento para vir, para morar em família, né? Para casar. Nesse tempo, Deus já colocava no nosso coração que a gente precisava pensar e abranger o nosso coração, abrir o nosso coração, porque Deus queria mandar a gente para algum lugar. Então, nesse período, a gente já discernia isso e mandamos carta para a comunidade para falar, né, desse pensamento, desse desejo, do nosso discernimento, né, do que a gente estava vivendo com os nossos formadores pessoais e tudo também. E quando a gente veio para cá, a gente veio mesmo com essa reta intenção de vir morar aqui, né, como comunidade de aliança, porque nós somos comunidade de aliança, mas vindo em missão, partindo em missão para ajudar a comunidade aqui. Então eu acho que esse é um outro ponto que merece uma atenção nossa. Quando a gente vai com esse desejo aberto, né, quando nós temos esse desejo, Senhor, eu estou aqui por amor a Ti. Eu estou aqui para evangelizar. Eu estou aqui aberto àquilo que Tu queres realizar na minha vida e na vida da minha família. Então, o sentido vai tendo um outro sentido de vida, né? Quando a nossa busca não é só financeira, não é só material, mas realmente são bens espirituais, vão vir frutos. Eu percebo muito que às vezes a gente tem a tendência, né, depois que a gente casa, de pensar: agora eu não vou mais ter tempo para ir para uma comunidade, para um grupo de oração, para algo do tipo, porque eu preciso trabalhar mais, eu preciso sustentar minha família, eu preciso ajudar o meu marido a sustentar a família, eu preciso cuidar de casa, eu preciso ter o tempo para as crianças, eu preciso organizar a rotina das crianças, eu preciso, sabe, a gente sempre coloca isso na frente, né, as coisas que a gente tem para fazer. E tudo isso é muito lícito. Eu não tô menosprezando aqui nesse vídeo ninguém que esteja buscando, né, uma situação melhor para sua família, de maneira nenhuma. Porém, é preciso lembrar, mais uma vez, do que eu já falei antes. As minhas circunstâncias. Deus que me chamou um dia solteira, Ele ainda continuava me chamando casada e com filhos. Então, como é que eu vou viver tudo isso? É preciso que eu adeque, né? Eu adeque a minha vida a esse chamado que Deus já tinha me feito antes de eu ter casado e de ter filhos. E esse chamado, ele nada vai atrapalhar a minha família, nada vai atrapalhar a minha rotina pessoal, profissional e familiar. Por quê? Porque se eu vivo a vocação, um chamado que Deus me fez, lembrando sempre que Ele foi quem me chamou, não fui eu que fui atrás, né? Mas que Ele me chamou e eu apenas correspondi, né? E eu precisava dizer sim àquilo. Vai fazer diferença na forma como eu vou olhar para minha família, na forma como eu vou olhar para minha vida profissional e como eu vou olhar para as conquistas que eu tenho e que eu desejo ter na minha vida. Por exemplo, a gente mora aqui no Canadá, vai fazer 8 anos e a gente já conseguiu a cidadania.
em todo esse período que nós tivemos aqui, né, muitas vezes a gente precisou fazer renovação de visto. Até que chegou um dia, que depois eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, mas chegou um dia que milagrosamente, gente, foi um milagre, vocês não têm noção, milagrosamente o governo canadense fez uma chamada de pessoas que estavam dentro de um pool, que a gente chama, né, de um banco de dados do governo, e ele chamou várias pessoas. E nós fomos uma das pessoas que foram chamadas nesse banco de dados do governo, né? E por milagre, a gente foi chamado, passou um tempo, a gente conseguiu a residência permanente nesse dia, depois a gente passou um tempo aqui e conseguiu a cidadania. E muitas vezes, eu confesso para vocês que nem foi o nosso grande desejo, né, de estar aqui para sempre, né? Nem hoje eu sei se a gente vai ficar aqui para sempre, na verdade, né? Pode ser que quando você assistir esse vídeo eu nem esteja mais aqui, ou pode ser que eu já esteja aqui realmente assim por muitos anos e você ainda vai me ver dizendo, ela disse que não ia ficar aqui para sempre, ainda tá aqui. Porque na verdade a vida da gente é um abandono nas mãos de Deus, né? Então, milagrosamente, por mistério divino, ele nos deu a cidadania, porque ele queria que a gente não tivesse mais só renovando visto aqui, entendeu? Por quê? Porque na verdade, gente, quando a gente vai e busca a Deus, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo vai ser acrescentado. Deus, ele vai acrescentando aquilo que muitas vezes a gente nem sabe que está faltando. A gente vai apenas indo em direção daquilo que ele tem nos pedido. E ele vai abrindo as portas, ele vai abrindo os caminhos. Você já parou para pensar que às vezes as coisas na sua vida podem estar tão difíceis porque você está buscando incessantemente algo que talvez não seja nem vontade de Deus para sua vida? Né? Então, pensa um pouco sobre isso, porque quando você aí, que foi chamada por Deus, foi escolhida por Deus para uma missão, não só dentro da sua família, mas também para uma vocação, Deus ele pode estar te chamando para fazer algo e muitas vezes você está relutando e se comparando com outras pessoas, que é esse outro ponto que eu quero trazer para você, o terceiro, né? Às vezes a gente casa, tem família, tem uma vida com Deus, tem uma vida consagrada e começa a beber de fontes que são diferentes daquilo que Deus nos chama a viver. Não tô criticando nenhuma família que você vê pela internet, de maneira nenhuma. O que eu quero te dizer é que existem pessoas que têm uma vida diferente da sua. Cada um de nós tem um caminho. Não é porque a gente está aqui fazendo um projeto, né, de evangelização na internet, eu tô aqui evangelizando na internet, que a sua vida precisa ser igual à minha. Você precisa descobrir qual o caminho de Deus, qual a vontade de Deus para sua vida. O que eu vejo muitas vezes aqui são mulheres que buscam seguir outras mulheres, isso é maravilhoso, temos muitos exemplos maravilhosos aqui nas redes sociais, na internet, mas que você não precisa ser sombra de ninguém, você não precisa ser cópia de ninguém, né? Quando, Carlo Acutis que fala disso, né? Deus, ele não nos fez fotocópias, todos nós somos originais, né? E às vezes a gente fica querendo copiar modelos, muito embora tenhamos pessoas maravilhosas, e eu não tô aqui para ser copiada por ninguém, gente, né? Desde já eu já falo isso para você, se você acha que, né? Não é isso que eu quero que você venha fazer aqui. Eu tô aqui para compartilhar com você a minha vida e para que você também possa perceber que Deus tem algo para você. Você precisa descobrir qual é o propósito de Deus na sua vida, né? Longe de mim aqui fazer uma página, né? Criar esse canal aqui nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, para fazer uma cópia para você. O nosso modelo precisa ser a Santa Virgem Maria. O nosso modelo precisa ser a Sagrada Família. O nosso modelo precisa ser, sim, santos que já estão lá, que já chegaram naquela eternidade, né? Que já são modelos para nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Diana Beretta Molla, tantos exemplos maravilhosos de santidade que nós vemos. Sim, tem muita gente boa aqui e a gente precisa, sim, admirar, buscar aquilo que realmente nos agrada, né? Buscar, sim, fazer coisas boas, pegar bons exemplos para a nossa vida. Claro, com certeza. Mas você precisa descobrir qual o caminho de Deus para você. E o que eu percebo muitas vezes é que nós, mulheres, muitas vezes temos chamados diferentes e acabamos nos comparando com famílias que não têm o mesmo chamado que o nosso. Certo? Às vezes, eu me perdi um pouco, às vezes, no caminho. E aí eu acabava voltando, né? Quando eu começava a ver que eu tava indo muito para um lado, eu dizia assim, peraí, que esse não é o meu chamado. E aí eu volto aqui. Né? O
O que os meus fundadores da minha comunidade falam sobre o amor de Deus, sobre o amor esponsal, sobre o caminho de santidade, né? O que os santos que são baluartes da minha vocação falam sobre isso. É importante a gente sempre ter isso em mente, para que a gente acabe não querendo seguir o caminho, um caminho que não é o nosso, né? Não é o caminho que Deus quis para a gente, talvez seja o caminho de outras pessoas, não seguir passos de outras pessoas, entendeu? Então eu acho que esse é um ponto que precisa muito ser preservado por nós mulheres, que somos famílias e somos chamadas a viver uma vocação, tá? Porque nisso a gente pode acabar perdendo o nosso fervor, achando que a gente tá fazendo as coisas errado, achando que esse caminho não é mais para mim, porque agora eu sou mulher, mãe de tantos filhos, né? E Deus, ele continua te chamando. Você só precisa descobrir qual é a forma, o método que você vai usar para viver esse caminho nesse tempo da tua vida. Porque esse tempo de hoje, ele passa muito rápido. Vai chegar um dia que os seus filhos, eles não vão estar tão pequenos mais, você não vai precisar estar dando tanta assistência. E a sua caminhada vai ser muito mais madura, porque você conseguiu viver esse processo, esse tempo difícil da vocação que você está vivendo, que você é chamada a viver. Por exemplo, aqui na Missão de Toronto, o meu esposo, ele é formador comunitário. Eu sou secretária comunitária. Um dia, eu já fui coordenadora apostólica da missão, por uma necessidade que houve na missão. E o coordenador apostólico, ele precisa fazer muita coisa. Mas é muita coisa, gente. Não é para brincadeira, é muita coisa. Chegou um dia que eu cheguei para as minhas autoridades, eu disse, olha, é o seguinte, eu tenho zero condições de ser coordenadora apostólica. Zero, né? E à medida que o tempo foi passando, né, eles viram que eu não estava conseguindo dar conta. E realmente mudou, graças a Deus, né? Então, tudo isso precisa ser conversado, precisa ser avaliado. Abra o seu coração para as suas autoridades. A comunidade que você vive, que você foi chamada a viver, ela é como tua família. Quando a gente vive uma vida comunitária, quando a gente é membro de uma nova comunidade, a gente precisa entender que essa comunidade é a nossa família também. Né? Os nossos irmãos, nós temos irmãs. É interessante, tem um padre que a gente conheceu aqui, que ele é amigo de um padre, amigo nosso da comunidade, que é da missão que é nos Estados Unidos. Não vou pontuar os nomes, né? Mas tem um padre muito amigo nosso que vive nos Estados Unidos. E ele sempre partilhava com um amigo dele sobre a comunidade Shalom. Quando foi um determinado dia, ele trouxe esse amigo dele para vir participar de um retiro dos jovens aqui. Esse é um padre americano, né? E ele veio, participou do retiro, teve uma experiência fortíssima com a vocação, né? Teve repouso do Espírito Santo, batismo de dons, etc. E uma coisa que ele achou muito interessante foi o fato de ser irmãos dentro de uma comunidade, sabe? De você ter alguém para contar, de ele ter vindo para nossa casa e ele ter dormido na nossa casa junto com o nosso padre e nosso amigo. Né? De ter alguém que você pode contar. Como é belo ter uma vida em comunidade, gente. Como é lindo ter uma vida comunitária. E que a gente acaba podendo... A gente pode até se perder no caminho quando a gente acha que é só ali, né? Atenção, se você tem esse chamado. Porque tem pessoas que não têm esse chamado, né? Tem pessoas que não têm esse chamado. Mas se você tem esse chamado, se Deus te chamou, a nossa vida familiar, ela é mais importante, porque nós estamos ali, o nosso vínculo inicial, mas é preciso haver essa responsabilidade também comunitária, porque o primeiro dedo da ordem é Deus. Se Deus te chamou, ele vai te dar a graça de viver naquele tempo. E como nós somos família, é preciso que você sempre esteja em diálogo com as suas autoridades. Então, hoje em dia aqui eu tô sendo o quê? Eu sou membro do Conselho Local da Missão, sou secretária comunitária da missão, né? Então, além da formação pessoal, ainda tenho algumas pessoas na formação pessoal, mas eu não pego mais ninguém da minha missão. Então, não é da missão em si, né? Mas, enfim, na célula, né? Pra mim, algo que é muito difícil atualmente de viver é o quê? A célula. Tem pessoas que não têm dificuldade com célula na comunidade, mas eu tenho dificuldade com a célula. Por quê? Porque a minha célula aqui é só uma vez na semana. Porém, ela é de 7 da noite às 10 da noite. E ela é em Toronto. Eu não moro em Toronto. Então, pra eu sair de Toronto e voltar pra casa, eu chego em casa mais de 11 horas. E eu levo as crianças. Porque a gente não tem a famosa rede de apoio, né? A gente não tem que deixar as crianças. Então, tudo que a gente faz é com as crianças.
Então, o grande desafio hoje de ser comunidade Shalom para mim é a célula. Porque realmente eu tenho uma grande dificuldade para mim de voltar para casa em plena segunda-feira com as crianças e ter que acordar no outro dia, né, cedo. Mas isso, gente, tudo também é um diálogo. Por exemplo, durante o final de semana, se eu tive um evento, né, na comunidade, se teve a missa do domingo que a gente já voltou muito tarde para casa, se teve um evento que a gente precisou servir, na segunda-feira provavelmente vai ser um dia que eu vou pedir dispensa da célula, porque as crianças vão estar muito exaustas, porque eu levo eles para tudo, né? Então, assim, é preciso haver diálogo com as autoridades. É preciso haver diálogo para que eles também vejam, né? E até nisso vai ter esse espírito de família. Eles vão olhar para você e vão ver a sua realidade, vão ver o que você está vivendo, né? E vão ver até se é tempo de você dar um tempo ou não. A comunidade também vai ver isso, né? Se você tem condições de viver tudo isso nesse tempo ou não, né? É importante que você abra o seu coração para quem é sua autoridade nesse tempo também. E se você conseguir viver bem esse tempo, mesmo que você não ache que você não está dando 100% daquilo que você foi chamado a viver, se você conseguir viver bem esse tempo e superar esse tempo na comunidade, pode ter certeza, né? Porque eu acredito muito nisso, né? Hoje eu vivo esse tempo com crianças pequenas, vai chegar um dia que eles vão crescer e que eles nem vão precisar mais ir pro Shalom comigo. E eu vou continuar lá com meu esposo, vivendo até melhor do que antes. Por quê? Porque existia um processo de maturação. Nesse tempo a gente amadureceu, a gente foi vivendo outras coisas. E aí chegou um tempo que a gente vai ter um novo tempo na nossa vida missionária, na nossa vida consagrada, né? Então, é preciso a gente perceber qual o tempo da nossa vida que a gente está vivendo. Eu já fiz alguns outros vídeos aqui sobre o tempo da nossa vida. Muitas vezes a gente não consegue reconhecer que tempo nós estamos vivendo. Que tempo Deus está me pedindo para viver hoje? Nesse nosso caminho, nesse nosso processo, né, de escuta interior do Senhor, desse chamado de Deus, é preciso a gente reconhecer qual o caminho que Deus tem para cada um de nós e que tempo que Ele está nos pedindo, né? Esse tempo, para mim, é um tempo difícil nesse ponto, mas que também um dia vai passar. Um dia eles já não vão estar mais ali comigo o tempo todo e eu tendo que levar eles para o Shalom de um lado para o outro. E tem um outro detalhe. Às vezes, né, os nossos filhos, eles cansam muito, né? Eles ficam muito cansados. Às vezes eles pensam, por que eu vou ter que ir pra missa no Shalom de novo esse domingo? Por que eu não posso ir pra missa na minha paróquia? Por que a gente vai ter que ir Shalom hoje à noite, né? Então, existe aqui também um movimento de ensino e diálogo com os nossos filhos. Porque eles vão entender que a nossa vida não é uma vida comum. A nossa vida não é uma vida como a de todo mundo. Deus, ele tem um chamado particular para nós. E isso também vai colocando no coração deles que existe algo além que eles podem buscar um dia, né? Existe algo que eles podem ver que às vezes eles não conseguem ver no natural da vida, né? No extraordinário, esse extraordinário, eles vão ver no ordinário mesmo. Quando Deus providencia algo que a gente não esperava, quando a gente deixa tudo que a gente tem para fazer, um dia de lazer, para ir para uma missão e eles vão para a missão com a gente. Eles têm consciência de que nós somos missionários. Às vezes, quando eles pensam assim, né? Alguém fala, um deles, por que a gente tem para missa no Shalom? A gente fala, porque a comunidade Shalom é a nossa comunidade. Nós viemos para o Canadá por causa da comunidade Shalom. Essa é a nossa missão. Se ela é a nossa missão, nós precisamos ir até lá. Então, até nisso, a gente também vai formando os nossos filhos, né? Então, são pontos, gente, que eu acho que a gente precisa pensar muito, sabe? Já tive várias pessoas que eu conheci que deixaram de ser membros de comunidade depois que vieram os filhos. Então, se esse vídeo te tocou, né? Ou se você conhece alguém que está passando por uma situação desse tipo, compartilha esse vídeo com alguém que está precisando, tá certo? Eu não terminei ainda, mas compartilha esse vídeo com uma pessoa que esteja precisando escutar isso, discernir melhor isso, pensar sobre o tempo e o chamado de Deus, que é um chamado único, particular, que Ele fez só pra você, tá certo? E por fim, o que eu quero trazer mais aqui eu acredito muito que nós, como novas comunidades, nós ainda estamos amadurecendo e crescendo muito, tá? Eu me lembro que quando eu era pequena, a minha mãe participava da comunidade Shalom, ela participava de grupo de oração e um dia caminhou para um caminho de consagração, mas ela não chegou a se consagrar, ela foi até o discipulado, que na época era só noviciado. E eu me lembro que algo muito forte que se tinha era, você tem que deixar tudo para você vir pro Shalom.
deixa a criança do jeito que tiver, se tiver doente, eu não sei nem se pregavam isso para ela, mas era como ela entendia, né? Que tinha que fazer tudo, deixar lá. E o que eu percebo, né, é que à medida que nós éramos jovens e estamos entrando dentro de um caminho, né, de vida consagrada, ainda com filhos pequenos, né, e com famílias novas, muitas famílias, né, os jovens que foram evangelizados um dia, hoje já não são jovens, né, nós já somos jovens adultos, né, somos adultos jovens, na verdade, não somos mais jovens adultos, somos adultos jovens, porque somos jovens, temos filhos pequenos e ainda temos uma boa idade, né, não que as outras idades não sejam boas, enfim, gente, vocês entenderam. Mas o que eu percebo é que à medida que nós estamos amadurecendo, que as comunidades estão amadurecendo, a comunidade ela também vai vendo uma outra forma, ela vai tendo uma outra forma de olhar para nós, né? A comunidade com certeza vê que ela não pode cobrar de uma mulher que é celibatária a mesma coisa que ela vai cobrar de mim, que sou uma mãe de 3 filhos, né? E que não tenho rede de apoio ainda mais. Então, assim, para cada pessoa é preciso ter um olhar, aquele olhar que Jesus olha pra gente, sabe? Que não é um olhar geralzão, mas é um olhar pessoal. Então, Deus, ele olha pra gente de maneira pessoal. Então, eu acredito que a comunidade, à medida que o tempo vai passando, eles também estão tendo essa diferença de olhar para as pessoas. E eu não falo só da minha comunidade, mas de todas as novas comunidades, porque é um tempo novo, nós somos novos, gente. O Concílio Vaticano II foi um dia desse, a gente foi pensar na história da humanidade, tá certo? Então, eu acredito muito nisso, que com o passar dos anos, a gente vai amadurecendo também como comunidade, e esse diálogo que a gente precisa fazer com as nossas autoridades faz muita diferença, muita, mas é muita diferença mesmo, porque é isso que vai fazer com que nós cresçamos e tenhamos novas formas de evangelizar e de ver o mundo, né? Sem o missionário, a comunidade não vive. Então, se o missionário, ele tem algo específico, às vezes o missionário pode até ser, por exemplo, uma pessoa que é celibatária, mas ela não consegue dar tudo porque ela tá com alguma doença específica. Então, eu vejo que hoje a forma de olhar para isso, né, é muito diferente. A gente tem um olhar muito mais, assim, misericordioso, digamos assim, né, sobre a vida das pessoas, né? Então, não desista, sabe? O que eu tenho para te dizer hoje é isso. Não desista. Se Deus te fez um chamado, não desista. É fácil? Não é fácil, né? Eu, como comunidade Aliança, eu preciso rezar 2 horas por dia. Esse é o meu chamado. Rezar, né? A minha meta é rezar 2 horas por dia. É fácil? Não é fácil. Preciso acordar mais cedo que a minha casa inteira, né? Tem a missa diária, muitas vezes eu consigo ir, muitas vezes eu não consigo ir. Tem dias que dá, tem dias que por um atraso de uma criança eu não consigo chegar na hora, né? Tem dias que tem um filho doente, tem dias que eu estou doente. Então, nem sempre, né? É algo que é retilíneo, né? Eu vou fazer um vídeo sobre isso depois, sobre a rotina, né? Que às vezes a gente acha que tudo é rotina. Hoje em dia as pessoas acham que tudo é rotina. Mas a rotina, se você for parar para pensar, ela é uma ideia. Ela não existe de verdade. O que existe é o cotidiano. E a vida cotidiana a gente vai vivendo, a gente planeja, né, o ideal e tem o normal, né? Tem o natural da vida, tem o cotidiano da vida. Então, eu te peço que você compartilhe esse vídeo com pessoas que precisem escutar isso, né? Se esse vídeo fez sentido para você, comenta aqui embaixo. Eu gostaria muito de escutar a tua história, se você quiser falar comigo. Se inscreve na lista de cartas, né? Eu tenho uma lista de cartas para mães, para mulheres, né? Eu falo sobre produtividade, sobre a virtude da ordem, sobre a organização da rotina. Inclusive, muito das coisas que a gente não consegue viver é porque falta organização, falta ordem no nosso dia, tá bom? Então, se você quer aprender mais sobre isso também, sobre a ordem, sobre a virtude da ordem, sobre a primazia da graça, porque também muita coisa falta aí para você conseguir se organizar e se planejar e viver bem o que você tem para viver, porque você não coloca a primazia da graça na tua vida. Então, continua aqui comigo, vamos continuar conversando, compartilhando essas ideias e, por favor, se inscreve no meu canal. Quero muito que cada vez mais a gente consiga levar em frente essa ideia, né? Evangelizar aqui nas redes sociais, fazer com que outras pessoas perseverem no amor e na graça de Deus. Tá certo? Um beijo, fiquem com Deus. Até a próxima.